Faz tempo que eu não vejo o Gilmar. Louvado seja Deus, né? A Wanda. Deus é um Deus bom. Graças a Deus, né? Deus é Deus maravilhoso, graças a Deus. Tivemos um dia abençoado, né? Graças a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz, né? O amor de Deus. Graças a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos concedido, né? De nos reunir e estar na presença de Deus, né? A Bíblia fala, onde houver duas ou mais pessoas no meu nome, ali eu estou, né? Então Jesus está com as pessoas que se reúnem no nome dele, né? Se reunir em nome de outro, que não seja o nome de Jesus, a reunião não terá proveito nenhum. Mas quando nós nos reunimos, né, no nome de Jesus, a Bíblia fala que ele está lá também, né? E ele está lá, qual a razão, né? Está lá para abençoar, para esclarecer, né? Para trazer resposta, né? Para que não haja dúvida, né? As incertezas sejam todas tiradas, né? Para que a pessoa possa viver e viver uma vida abençoada, né? Graças a Deus por isso. Louvado seja Jesus que vive, né? Ele reina, ele é Senhor, ele é Deus. Quero saudar a todos com a paz, com o amor de Deus, né? Encontrá-los firme no caminho do Senhor, né? Graças a Deus, né? Amanhã nós não vamos ter a live, né? Nós não vamos fazer a live, né? Eu estarei lá no Campestre, né? No Campestre, ali na Igreja do Evangelho Quadrangular, com o pastor Valdecir. Agora, se alguma pessoa deseja estar lá também, é só ir, né? O culto lá começa às 7h30 também, 8 horas. Então, Deus vai fazer milagres lá, maravilhas, nós vamos ver acontecer lá. Deus é um Deus bom, né? Graças a Deus por tudo. Sábado nós temos o culto dos jovens, né? Culto dos jovens. Então participe, né? Presencial e está uma bênção, né? Deus é maravilhoso, graças a Deus. E também no domingo nós estaremos com o culto da família, né? Abençoando, orando, fazendo a obra de Deus. E no domingo é o segundo dia da campanha dos 12 dias, né? Então é o mês de fevereiro que nós vamos estar ali consagrando a Deus, né? Mês de fevereiro. Então você escreve a sua carta, né? Bem bonitinho, o que você espera que Deus realize para você no mês de fevereiro e você vai levar lá. E lá tem uma caixa no púlpito, você vai colocar dentro, depois o pastor Miguel vai trazer, né? E nós vamos estar orando por você, né? Orando por sua família, para que o seu pedido seja realizado. Deus é um Deus maravilhoso, um Deus que ouve a oração. Isaías chega a dizer, né? Traze minha memória, preiteia diante de mim a tua causa, apresenta-me as tuas razões, entremos juntos em juízo, né? Para que eu possa te justificar. Deus é o justo juiz, né? Então nós chegamos a ele como um advogado chega diante de um juiz, ali com leis, com argumentos segundo a palavra. Então nós chegamos lá, né? E tudo em nome de Jesus, o próprio Jesus disse, né? Tudo quanto pedir no meu nome, isso o Pai vô-lo concederá, né? Então tudo, né? Então isso é maravilhoso. Então eu estarei orando por você, já estou orando para aqueles que levaram a carta no mês de janeiro, né? Já estou intercedendo por eles, agora mês de fevereiro, e assim nós vamos fazendo a campanha. Deus é maravilhoso. Eu gostaria de ler com vocês, né? Se você tem a Bíblia aí na sua casa, onde quer que você esteja, o celular, né? E você pode abrir lá em Marcos capítulo 5, Evangelho de Marcos, lá no capítulo 5, nós vamos ler o versículo 34 a 36. 34 a 36, né? Nós vamos ler esses três versículos, né? Tão maravilhosos. Deus é um Deus maravilhoso, né? O objetivo
é que nós venhamos a confiar em Deus, né? A confiar, é uma motivação que Deus tem nos dado todo dia, né? Todo dia, de uma forma ou outra, por uma palavra, por outra, mas a motivação é uma só, né? Confiar em Deus, né? Confiar através de Jesus, e a bênção de Deus estará sobre a nossa vida. Olha lá o que está escrito, lá em Marcos capítulo 5, versículo 34 em diante, diz assim: então Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Veja, são 2 milagres, né? Ou mais de 2 milagres, mas no caso está registrado nesse capítulo 2 milagres maravilhosos que aconteceu. E é interessante que um milagre cooperou para que o outro também acontecesse. Veja, a fé, ela tornou possível, né, a recuperação dessa mulher, que ela possuía uma hemorragia, né, uma hemorragia. E a fé dela, né, a fé dela tornou possível a recuperação dela. Ela recebeu a cura. Foi isso que Jesus disse: filha, a tua fé te curou, né? A tua fé a curou, né? Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A Bíblia fala que essa mulher padeceu 12 anos, né? Não é um ano só, não, 12 anos. E a Bíblia fala que ela ia de mal a pior, mal a pior. Ela despendeu tudo, ela gastou tudo quanto tinha em busca da sua libertação, da sua recuperação, da sua cura, e ela foi para pior, né? Quanto mais ela buscou, menos ela conseguiu, e acabou até mesmo criando outra dificuldade, né? A dificuldade financeira, porque ela vendeu tudo quanto tinha e nem foi curada, né? Mas veja, de repente ela ouviu falar de Jesus, né? E ela, ouvindo falar de Jesus, ela aceitou aquelas palavras. E por ter aceitado aquelas palavras, né, essa mulher começou a falar que quando ela tocasse na orla de Jesus, ela seria completamente curada, recuperada, né? Ela começou a falar para com ela mesma. Ela levantava de manhã e falava essa palavra, e quando chegava à tarde ela falava, na hora do almoço ela falava, a todo momento ela estava dizendo para ela mesma: quando eu tocar na orla de Jesus, nas suas vestes, eu estarei sarada, né? E assim sucessivamente, dia após dia, essa mulher estava firmada nessa posição, né? Em Jesus, tocando na orla de Jesus, ela seria curada. E foi justamente o que aconteceu, o que nós vemos aqui. Um certo dia, então, depois de muito tempo, Jesus passa naquela cidade, e quando ele passa naquela cidade, essa mulher sai do seu lugar, vai lá, toca na orla de Jesus, e é tão interessante isso, né? Porque Jesus disse, parando, Jesus disse: alguém me tocou, e os discípulos logo disseram: Senhor, todo mundo está empurrando a ti e tu dizes: alguém me tocou. E Jesus então firma, né, dizendo uma palavra tão maravilhosa para nós, né? Sim, alguém me tocou, porque esse toque foi um toque que de mim saiu virtude, né? Foi um toque especial. Sabe, irmão, o que nós aprendemos com isso? Nem todo mundo que está andando com Jesus acaba recebendo bênção, né? Porque, na verdade, Jesus não tem um significado naquilo que eles necessitam, né? Naquilo que eles precisam. Certo homem de Deus diz assim: a doença de algumas pessoas, ela não chegou ao ponto, né, na própria pessoa, dessa pessoa acreditar, né, e ir em busca da sua cura em Jesus Cristo. A pessoa não tomou uma iniciativa, a pessoa não corre de atrás, a pessoa não vai em busca, sabe? E quando isso não acontece,
ela vai ficar com a própria enfermidade nela mesma. E é interessante que essa mulher não, ela buscou aquilo que ela precisava, ela buscou, e quando ela buscou em Jesus, ela encontrou, porque a atitude da busca dela foi a atitude da fé, aquilo que ela creu, né? Veja, a fé tornou possível a recuperação dessa mulher. É tão interessante isso, né? E a fé, ela corrobora com a fé, né? A fé de outro. Essa mulher, depois de ter tocado na orla de Jesus, a Bíblia fala que ela caiu, que ela sentiu que algo aconteceu nela. E ela ficou atemorizada, né, com aquilo que aconteceu. Ela ficou atemorizada. E Jesus, então, buscando saber quem tinha tocado, e de repente essa mulher fala: Senhor, fui eu que te toquei, né? Eu tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, não havia meio de passar, não havia meio, busquei médicos, busquei todo o sistema humano, né? Todas as coisas do mundo, e fui de mal a pior, Senhor. Mas graças a Deus, em Ti encontrei a cura, a recuperação, né? Jesus ouviu o testemunho dessa mulher, né? Aquilo que ela creu, ela agiu em cima e automaticamente ela recebeu a bênção, né? Veja como é importante, né? Como é importante o testemunho, porque a fé de uma pessoa, quando ela alcança alguma coisa, ela logo também motiva a fé da outra, né? Que também está buscando alguma coisa. A Bíblia fala que é impossível agradar a Deus se a pessoa não o buscar por fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus existe, Ele é recompensador daquele que o busca. É essa a razão da fé. Mas muitas pessoas, muitas vezes, estão andando sim, elas creem em Deus, elas creem em Jesus, mas que Jesus é alguma coisa para ela se importa muito com a salvação, né? A salvação, a vida eterna, mas pro dia a dia, né? Então Jesus, Ele é pro dia a dia. Mas veja, essa fé, a fé dessa mulher cooperou para a fé de Jairo. É tão interessante que Jairo era um servidor na sinagoga, né? Um príncipe da sinagoga. E diz a palavra de Deus que na sinagoga, trabalhando, a atitude daquela mulher era uma atitude de uma pessoa amaldiçoada, né? Ninguém podia tocar naquela mulher, e muito menos aquela mulher tocar em alguém. Ela era tida como uma pessoa amaldiçoada pelo fluxo de sangue que saía dela, né? A lei proibia que alguém tocasse nela, ou até mesmo que ela estivesse no meio da sociedade e tocasse em alguém, né? Mas veja, esse protocolo diante de Jairo, junto ali com Jesus, quando ele vê aquilo, ouve aquilo, e talvez ele reconheceu aquela mulher ali, né? A mulher ia também na sinagoga, buscou os meios daquela época religioso, né? E nada aconteceu. Mas veja, talvez ele conhecesse aquela mulher e viu o que ela fez. Ela tocou em Jesus, e tocando em Jesus, né, ela recebeu a cura e até mesmo elogio do próprio Senhor Jesus pela fé dela, veja, trabalhando em benefício dela e, consequentemente, agora tirando algumas dúvidas, algumas incertezas de Jairo, né? Mas veja, mais para frente, o que nós vemos é Jairo, quando está chegando perto da casa de Jairo, né? De repente sai um grupo de pessoas lá que estavam velando a filha dele, porque ela estava morta, e saem de lá e vem e diz a ele: olha, não incomodes mais o mestre, né? A tua filha está morta. E Jesus, pouco ligando para aquela palavra e mais preocupado com Jairo, olhou para ele e disse: crê somente, né? Não temas, crê somente, né? Creia somente. E então seguiu-se em diante, caminhando para casa, Jesus e Jairo, e aquele povo junto ali, talvez falando, talvez chorando, talvez dizendo alguma coisa, mas Jairo firme, né? Olhando para Jesus e firmado naquela palavra de Jesus que agora ele havia dado para Jairo nesse momento mais difícil da vida dele. E de repente, quando chega na casa, Jesus olha, vê aquele povo lamentando, chorando, né?
Ali estavam muitas pessoas, inclusive a esposa de Jairo, mas Jesus, vendo tudo aquilo, Jesus disse: a menina não está morta, ela está dormindo, né? Zombaram dele, né? Zombaram, sorriram dele quando ele fala essa palavra. Jesus então tira todo mundo de lá, fica a esposa de Jairo, e de repente Jesus vai à menina e diz: Talita, cume. Eu te digo, levanta. E a menina levantou, né? Despertou. Ela abraçou Jesus, Jesus entregou para o pai e disse: alimenta ela, né? Mas veja que milagre tão maravilhoso, né? Na hora da dificuldade, as coisas se opõem, né? Se opõem à pessoa, aquilo que ela está buscando diante de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Não tem outra maneira de receber alguma coisa da parte de Deus se não for através de Jesus. O próprio Jesus disse isso, né? Mas veja, agora mesmo indo em Jesus, a dificuldade de permanecer, né? Até que a bênção aconteça, até que o milagre aconteça, né? Aquilo que começa quando a pessoa vai em busca e até que aconteça, muitas vezes leva um período de tempo. Tem muitas pessoas que até partem da terra, com muitos livros eu li, pessoas que confiaram em Jesus a salvação de um ente querido, né? A salvação, como George Miller, o homem das 50.000 oração respondida, conta no seu livro que de repente uma oração ainda não havia sido respondida, mas ele vinha orando, e ele morre e essa oração não havia sido respondida. A oração para um filho de um amigo dele, para que ele fosse salvo, né? Fosse liberto do que ele prendia e ele fosse salvo. Mas veja, diz que no velório, né, velaram George Miller e lá ele estava ali sendo velado. Quando chegou na hora lá de colocar, dar a última despedida antes de colocar na tumba, né? Ali abrir o caixão, diz que esse filho do homem cai de joelho do lado do caixão e ali dá um clamor muito grande, recebendo Jesus como seu Senhor em Deus. 50.000 oração respondida. Ele tinha o capricho de anotar todos os pedidos e orar por eles, e conforme ia sendo respondido, ele ia colocando o ok. Mas veja, 50.000 oração, Deus nunca falhou, né? O próprio Jesus disse: naqueles dias nada me pedireis, mas tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Ouça, irmãos, a fé corrobora com a fé, corrobora com a fé. Veja, 2 milagres extraordinários, um cooperando com o outro. É tão interessante isso, sabe? As pessoas esquecem fácil o que acontece na vida dos outros, e quando acontece na vida dela, ela acaba se desesperando, quando na verdade, se houve um milagre na vida de alguém, é sinal que qualquer outra coisa também possa acontecer na vida de outra pessoa, o milagre também se fará. É a mesma fonte de milagre, é o mesmo Deus que opera o milagre, é a mesma forma para receber o milagre, porque é tudo pela fé, meu irmão, é tudo pela fé. Eu fico triste quando eu vejo pessoas tentando fazer o milagre acontecer, sabe? Não tem como fazer, tudo é proveniente de Deus. Tudo é proveniente de Deus, não tem como. Veja, a fé é uma lei. Se nós olharmos, por exemplo, né, lá no livro de Hebreus, né, olha o que diz a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 12. Olha que lindo, livro de Hebreus, capítulo 12. É tão maravilhosa a palavra de Deus, nós precisamos entender isso. Lá no capítulo 12, no versículo 2, olha o que diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Meu Deus do céu! Veja, tendo os olhos fitos de quem? Em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé.
Veja, o autor e o consumador da nossa fé. Quando nós olhamos isso, nós aprendemos. Lá em Romanos capítulo 3, olha lá o que fala. Lá no versículo de número, vamos ler versículo 27. Romanos capítulo 3, versículo 27. Olha o que diz aí. Versículo 27. Olha o que diz. É tão linda essa palavra, é tão maravilhosa, né? Veja, Deus nos ensina. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído, baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem justificado é justificado pela fé, independente da lei. Veja, mas no presente demonstrou a sua justiça, lá no versículo 26, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus Cristo. É tão lindo. A fé, meu irmão, é uma lei. Paulo chega a escrever isso. A fé é uma lei de Deus, é uma lei espiritual, né? Por isso que a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus, ele atua por fé. Deus é um Deus justo e atua por fé sobre aquele que tem fé. Nós olhamos a palavra de Deus, por exemplo, a fé que vem do amor, né? Porque o amor também é uma lei de Deus, mas veja, a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus estava fazendo, enviando Jesus, chamando as coisas que não são como fosse. Deus já estava vendo multidões, como nos dias de hoje, seguindo a Jesus, pela fé, buscando a Deus através de Jesus, né? Sendo justificado pela fé. Por isso que a Bíblia fala, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso é dom de Deus, não vem dos homens para que ninguém se glorie, não vem de obras, não vem de merecimento algum, né? É dom de Deus, para que ninguém venha se vangloriar ou venha se sentir orgulhoso, né? Não, a glória é total de Deus. Que coisa linda, somos salvos pela graça, algo imerecedor, por meio da fé. Aquilo que nós vamos crer para nós através da palavra de Deus, né? Através dessa palavra que Paulo fala em Efésios. Veja, meu irmão, a Bíblia fala em João 10:10, Jesus veio para nos dar vida e nos dar vida abundante. Por isso que a Bíblia fala no livro de Atos 10:38, que ele andou por toda parte, praticando o bem, porque Deus, o Pai, o havia ungido com o seu Espírito, né? Então Jesus andou por toda a parte, praticando coisas boas, o bem, né? Libertando os cativos, os oprimidos de Satanás, curando todo tipo de doença, enfermidade, dor, né? Libertando, curando as pessoas, né? Veja, Jesus andou e ensinando o Evangelho, as boas novas do Pai, né? Ensinando a palavra de Deus, a manifestação de Jesus. Veja, o amor de Deus pelas pessoas, o amor de Deus pela humanidade, né? Por que pela humanidade? Porque a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 3, eu quero abrir, olha, está aqui, já está aberto, lá no versículo 23, olha o que diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância, ainda deixado impune os pecados anteriores cometidos. Veja, tudo pela fé. Deus olhou a humanidade estava separada de Deus,
Então o que Deus fez por causa do seu amor, enviou Jesus, né? Sem que o homem merecesse, sem que o ser humano merecesse de Deus alguma coisa. Por isso que a graça é algo imerecedor. Veja, é Deus, o próprio Deus, pelo seu amor, né, manifestando em benefício da humanidade. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas não é só ali. No capítulo 6 do próprio livro de Romanos, está escrito um pouquinho diferente, mas a manifestação de Deus, né? Lá no versículo de número 23, diz assim, olha, mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que gostoso, né? O homem está destinado à morte. Veja, o homem pelo pecado estava destituído da glória de Deus, mas agora vindo Jesus, ele já não está mais destituído da glória de Deus, ele é salvo pela graça, né? E não só salvo, ele também estava destinado à morte, né? Mas pela graça de Deus, a morte já não tem mais participação na vida dessa pessoa. É o que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e o que vive e crê em mim, nunca morrerá, né? Veja, a Bíblia fala que é tão lindo isso, é tão maravilhoso, Jesus ressuscitando aquela menina, um milagre aconteceu, né? Na sua volta, todos aqueles, Paulo fala, todos aqueles que dormiram em Cristo serão levantados, ressurgirão novamente e estarão com o Senhor. É tão lindo isso, é tão maravilhoso isso, mas não para só aí. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, né? Tudo isso são lei, tudo isso é lei celestial. Mas veja, a lei que Jesus morreu por nossos pecados, lá em Romanos mesmo, ali no capítulo 5, né? Olha o que Paulo escreve dizendo, lá no versículo 8, olha o que ele diz, mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Veja lá, Deus demonstra o seu amor para com nós, né? Para cada um de nós, por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Cristo fez o quê? Morreu por nós. Por isso que em 1 Coríntios, né? Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios, ali no capítulo 15. Olha o que Paulo fala lá no versículo 3 e também no 4. Diz assim, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele morreu pelos nossos pecados, né? Veja, irmãos, é pela fé, é tudo pela fé. Veja que esse milagre que aconteceu, né, sobre essa mulher, e tantos outros milagres que aconteceram, a Bíblia fala que multidão seguia Jesus, né? Uma multidão, muitos ouviam falar da fama de Jesus, eles vinham trazendo os seus doentes, eles vinham trazendo os seus enfermos, né? Para que Jesus então, ao menos a sombra de Jesus, ou seja lá, um toque da mão de Jesus, ou uma palavra tirada de Jesus, pudesse ali ser manifesto e aquele doente voltasse para sua casa completamente curado. E era isso que acontecia, a manifestação das pessoas em agir, né? Em busca de Jesus, o autor da fé, né? O autor da fé, aquele que viesse a Jesus, uma ação, né? Uma ação. Nós temos visto isso acontecer na igreja, nós temos visto pessoas que foram curadas de tantas coisas. Eu lembro de uma irmã, né? Até ela, não sei se ela está na live hoje, a irmã Leninha ou Euclides de Andrade. Quando eu estava num salãozinho pequeno, quando começou a obra aqui em 1992,
para 93, essa mulher aparece com uma sandália na mão. E eu falei, ué, o que está acontecendo? Uma sandália no pé e a outra na mão? Ela falou, eu estou com um esporão e não consigo colocar a sandália. Eu falei, então nós vamos orar. E oramos, e o que aconteceu? Ela não voltou com a sandália na mão mais, e nunca mais sentiu sofrimento nenhum pelo esporão, né? Mas ela veio com a sandália na mão no objetivo de ser curada. Uma ação de fé. Deus olha lá do alto e Ele está vendo, meu irmão, os nossos corações, Ele está vendo as nossas atitudes. E quando Deus observa e vê as atitudes, Deus abençoa. Deus é um Deus abençoador. Nós falamos aqui, Ele atuou na nossa vida quando nós estávamos em pecado. Quanto muito mais agora, salvo por sua graça, né? Por sua graça. Agora nós caminhamos com Jesus. Quanto mais então, pela fé, a nossa fé no que Jesus é para nós e no que Deus se manifesta através de Jesus, nós podemos receber tudo o que necessitamos para a vida, em todas as áreas da nossa vida, né? Tudo que nós precisamos. A fé é a mesma em todas as áreas. O que nós precisamos é tão somente, né, ter uma ação, ter uma manifestação, sabe? Uma manifestação de fé. É isso que significa crer. Foi essa palavra que Jesus disse a essa mulher: a tua fé te curou, a tua fé te curou. Vai ser livre desse mal. E a mulher foi, estava livre do mal. Mas veja, para Jairo, ele disse, creia somente. E ele continuou crendo. E quando Jesus chegou na casa, ressuscitou a menina e entregou para ele. Veja, a ação dele em crer, em dar continuidade, mesmo ouvindo coisas contrárias, ele não deu liga para as coisas contrárias e deu liga para a palavra de Deus. Eu tive época na minha vida, meu irmão, que eu precisava de tantos milagres que Deus fizesse, que nós estávamos construindo o barracão aqui, onde nós hoje cultuamos a Deus. Esse barracão nós estávamos construindo, e naquele tempo não tinha... Era pouquinha pessoas, sabe, porque era começo ainda, a igreja estava se iniciando aqui, muito pouca gente, o dízimo mal dava para pagar o aluguel do salãozinho onde nós estávamos, é que a pessoa era muito amiga minha, sabe, e ele não subia, ficava uma coisinha, eu pagava quando dava, e assim nós ganhamos um terreno, e assim nós começamos a construção. E eu lembro que eu orava a Deus e dizia, Deus, como é que nós vamos construir? Como? De onde vai sair? E eu começava a orar e Deus mostrava uma pessoa para mim. Eu ia conversar com essa pessoa e de repente Deus então abria e essa pessoa doava aquilo que eu buscava receber da parte dela, que Deus tinha me mostrado. Assim sucessivamente, todos os milagres aconteceram na construção dessa obra, meu irmão. Todos os milagres. Eu vi coisas acontecer ali que eu saía chorando e glorificando a Deus em língua, sabe, milagres em cima de milagre, sem possibilidade alguma, Deus manifestando milagre, mas eu não desistia, eu não parava, e muitas das vezes eu tinha que sair de perto de determinadas pessoas, porque as pessoas só falavam coisas negativas, só falavam de dificuldade, só falavam de problema, e eu não podia ouvir essas palavras, eu queria ouvir palavras de motivação, mas era difícil encontrar a palavra que viesse motivar, então eu não abria a mão da palavra de Deus, eu ficava focado na palavra de Deus, eu ficava na oração e fora da oração, mas ligado na palavra de Deus, como Jesus falou para Jairo, creia somente. Eu ficava crendo e orando, e Deus começou a operar milagre. Começamos a construção em 1993 e quando foi lá em 1999, o barracão já estava 99% pronto e nós passamos a cultuar Deus já nesse barracão. Veja, irmãos, só milagre Deus operou. Trabalho teve bastante, sim, porque o homem de fé ele trabalha, porque ele busca, como essas pessoas fizeram, né? O movimento dela está sempre em direção de Jesus, para que Deus opere o milagre, para que Deus faça, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. O que nós precisamos é tirar os olhos do natural,
tirar os olhos, se necessário se afastar de alguma coisa, se afaste de alguma coisa. O interessado somos nós, meu irmão. Eu vejo muitas vezes pessoas que não fazem a fé acontecer porque dizem, eu não vou me afastar de fulano, eu não vou me afastar de ciclano, e de repente contrai uma enfermidade, uma doença, aí vão para o hospital e fica lá solitário, lá afastado de todo mundo. Aí oração para que o milagre aconteça. Mas veja, meu Deus do céu, por que não já agir por fé? Por que não, se tiver que se afastar de alguma coisa, se afaste, fica na palavra de Deus, não abra mão. Se você sabe que alguma pessoa tem mais palavras negativas, saia um pouquinho do lado dela. Isso não quer dizer que você não a ama, você ama, mas que aquele momento é um momento básico para que o milagre aconteça na tua vida, para que você continue crendo. No mundo que nós estamos vivendo hoje, meu irmão, tem muitas pessoas que ouvem mais sobre o problema do que da palavra de Deus. E o que vai acontecer nessas pessoas? Elas vão se deixar levar. Veja, elas vão se deixar levar. Mas quando a pessoa fica na palavra de Deus, meu irmão, a palavra de Deus é o poder de Deus para todo aquele que nela crê. A palavra de Deus nunca falhou. Isaías disse, a palavra de Deus não voltará atrás vazia, sem antes realizar aquilo qual foi designada. Davi chega a dizer no Salmo 138, a gente tem falado no versículo 2, Deus exaltou, magnificou soberanamente a sua palavra e o seu nome acima de todas as coisas. O que nós precisamos ter a nossa atitude de fé. Quando nós cremos em alguma coisa para receber da parte de Deus através de Jesus, agora nós vamos nos firmar nisso, nós vamos ficar firmes nisso. E o que vai acontecer? A palavra vai se cumprir. Nenhuma palavra de Deus no Velho Testamento caiu por terra sem antes se cumprir, meu irmão. Nenhuma. E nenhuma palavra de Deus vai cair por terra na vida daquele que crê. Nenhuma, meu irmão. Ele vai ver o milagre, ele vai provar as maravilhas de Deus. Por quê? Porque ele crê. Jesus chegou a dizer para Marta e Maria, tudo é possível ao que crê. Tudo. Aquele que crê verá a glória de Deus, disse a ela. E aquele homem que trouxe o seu filho para que Jesus o curasse, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Mas são as mesmas palavras, ver a glória de Deus, alcançar o objetivo da fé. Meu irmão, é Deus operando tudo em todos. A fé é uma maneira, é uma forma de agir. Ela tem as suas dificuldades por causa da gravidade da situação. A gravidade, tem situação que na vida as pessoas dizem, isso aí é irreversível, isso aí está acontecendo no mundo e vai continuar acontecendo, é irreversível. Meu irmão, pode ser impossível e irreversível pelo homem, mas para Deus tudo é possível, meu irmão. Tudo é possível. Como é possível se nós cremos que nada vai nos acontecer diante dessa pandemia e de outras coisas que estão acontecendo, se nós cremos, ficarmos em Deus e ficarmos na palavra de Deus, com certeza nós vamos atravessar tudo isso e vamos chegar do outro lado, e quando nos perguntarem o que você fez, você vai dizer, os meus olhos não se apartaram da palavra de Deus, meus ouvidos foram fechados para as palavras que não traziam motivação segundo o Evangelho. E quando a pessoa fala assim, ela está favorecendo o outro também. Deus é Deus, meu irmão, Ele nunca falhou. Jesus veio para todos, mas nem todos permanecem na sua presença, né? Mas o desejo dele é a salvação de todos. Olha, vamos ficar com essa palavra dentro do nosso coração. Lembra algum milagre que aconteceu na vida de alguém? Mas é diferente do que eu preciso, pastor. Mas a fé é a mesma. Mas o autor da fé é o mesmo. O consumador da fé é o mesmo. O Deus que opera o milagre é o mesmo. Nada mudou, meu irmão, nada mudou. Mudou é diferente na circunstância. Um precisa de uma cura, uma enfermidade, o outro precisa de alguma coisa mais grande, né? Uma ressurreição diante do vale da sombra da morte que a pessoa está passando. Mas veja, de uma maneira ou outra, a pessoa tem que agir por fé. Se ela agir por fé, o milagre acontece. Não tem aquele que age por fé, sempre ele verá a glória de Deus. Eu podia ficar falando aqui um monte de milagre
que eu tenho visto acontecer, né? E tantos outros que estão acontecendo. Veja, oração é uma atitude de fé, é uma atitude de fé. Orar, buscar a Deus, é uma atitude daquele que tem fé, porque a fé vem da palavra de Deus, e a Bíblia diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai, acharei, batei, abrir-se-lhe-á, quem pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate será aberto. Como está escrito, Jesus disse: naqueles dias nada me pedireis, mas tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Que gostoso! A Bíblia fala: vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará coisas boas a quem lhe o pedirem. Veja, Deus está sempre falando. Então a nossa fé, olhando para essas palavras, nos motiva, né, a orar. A orar. Eu sempre digo nas minhas orações, eu oro pelas pessoas da igreja, todas elas eu oro todo dia, e eu afirmo no nome de Jesus Cristo, né? Pois eu proíbo Satanás de se andar com a fé dessas pessoas. Eu declaro essas pessoas guardadas em nome de Jesus Cristo na fé. Por que eu faço isso? Porque o próprio Jesus também fez. Jesus fez. Ele orou para Pedro. Satanás queria se andar com a fé de Pedro. E o que Jesus fez? Ele orou, intercedeu por Pedro, para que Pedro não perdesse a fé. Tem que haver, é tudo pela fé, é tudo pela fé. Não tem como, irmão, não tem como. Se eu quero ser pastor, eu tenho que ser uma pessoa de oração. Se eu quero bênção para minha casa, eu tenho que crer, segundo a palavra, para que bênção aconteça. É tudo vem da parte de Deus. Deus é um Deus maravilhoso. Vamos orar, meu irmão, vamos falar com Deus. Ele está com os seus ouvidos abertos. E a Bíblia fala que Ele está com os seus braços estendidos, né? Para ouvir e para abençoar. Nesse momento, Deus está olhando para nós, porque a Bíblia fala que Deus, Ele está olhando toda a humanidade. Como nós lemos na palavra de Deus, Ele está olhando toda a humanidade, tanto o justo quanto ao ímpio, né? Ao ímpio, ele vai ter a sua paga por ser abominável, né? Por praticar maldade, por fazer coisas erradas, ele vai ter a sua paga. Enfim, temos que orar para que eles deixem esse caminho, né? Para que eles venham a Jesus. Mas quanto ao justo, a Bíblia fala que Deus se mostra, Deus se revela. O que significa Deus se revela, né? Deus manifesta, Deus cura, Deus liberta, Deus dá vitória, Deus protege, Deus supre as necessidades. Deus faz com que o lar seja transformado, seja abençoado. Deus faz com que todos na casa, veja bem, sejam salvos. Por isso que está escrito em Atos, né, capítulo 16, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Crê somente, creia somente. Ó Jairo, crê somente. E então o milagre aconteceu. Primeiro passo é andar com Jesus, é ter Jesus, é andar com Jesus. Segundo passo é ter fé. E o terceiro passo é não abrir mão da fé naquilo que você precisa. São 3 passos que Deus nos ensina, meu irmão. E se isso fizermos, com certeza o milagre se fará na vida dessa pessoa. E vai ser um ajudador para outro, né? É tão lindo isso. Quantas pessoas não estão necessitando no mundo que nós estamos vivendo? Eu ouço de vez em quando pessoas falar: Jesus não cura mais, Jesus não cura mais. Claro que cura, é claro que cura. Ou curou no passado, cura no presente e curará no porvir. Por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. Ele não muda. E Jesus é o mesmo, é a atitude humana, sabe? Que vai se desgastando, que vai buscando outros meios, que vai deixando de confiar e de repente acaba se perdendo, né? Mas Deus tem um povo que acredita nele. Deus tem um povo que vive dos seus milagres, né? E eu acredito nisso, e estou vivendo isso em toda minha vida. E já faz 34 anos, vai indo para 35 anos, e olha, não tem
deixado de se manifestar. Em tudo Deus tem se manifestado. Deus é um Deus maravilhoso, meu irmão. Vale a pena acreditar, vale a pena atuar por fé. Vamos falar com o nosso Deus, vamos orar, leva seu pensamento a Deus. Agora fala aí no seu lugar, na sua casa, onde você está, aquilo que você precisa de Deus, a manifestação de Deus, né? E fica firme, não abra mão. Está tão perto a bênção na tua vida, meu irmão, na totalidade, não abra mão, amém? Como nós não abrimos mão para serem arrebatados aqui dessa terra, para ir para a vida eterna com Jesus, também não vamos abrir a mão por necessidade nenhuma que a pessoa possa estar passando, de jeito nenhum. Deus, Ele é fiel em todas as áreas. Nenhuma palavra de Deus voltará atrás vazia. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. É no nome de Jesus que nós oramos agora, Pai, que nós nos unimos em oração, Pai. Este povo que está na sua casa, ó Deus, que acreditam, Pai, que estão caminhando com Jesus e que creem, Pai, em milagres, Pai. Creem em Deus, que o Senhor é um Deus de amor e que o Senhor manifestou, Pai, na vida de cada um, Pai, para que todos possam viver por fé e obter os resultados da fé no dia a dia, Pai. Assim, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos, Pai, e eu repreendo todo o mal sobre cada pessoa, Pai, neste lar, nesta casa, sobre essa pessoa. Ó Pai, eu repreendo a doença, repreendo a enfermidade, repreendo todo o mal, Pai, repreendo todo o mal sobre a família, Pai, sobre Deus, aqueles que porventura possa ter algum vício, alguma coisa, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu repreendo esse mal e declaro essa pessoa livre desse mal, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo esta família, Pai. Eu abençoo, Deus, esse pai, esta mãe que está buscando em Ti, ó Deus, a solução para o seu lar, para a sua casa, a vida abundante que o próprio Senhor Jesus disse que trouxe, Pai. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então que essa palavra se cumpra, Pai, em cada lar, que a alegria, o gozo, a felicidade e a paz seja contínua, ó Deus, nessa casa. Ó Deus, os celeiros entulhados de toda a sorte de bênção, Pai, assim seja, Deus, em nome de Jesus Cristo, em cada casa, Pai. Ó Deus, não falte nada, Pai, porque Tu és o Deus que em Cristo Jesus supre cada uma das nossas necessidades. Então, meu Pai, que não falte nada nessas casas, nessas famílias, Pai, que o Teu poder ali esteja, que o Teu amor se faça presente, Pai, porque o Senhor disse, jamais Te deixarei, jamais Te abandonarei, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nesses dias onde estamos passando essa pandemia, Pai, este coronavírus, Deus, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu rogo a Ti que a Tua paz se faça, Deus, na vida de cada pessoa, a paz que excede a todo entendimento, ó Pai, ó Deus, possa fazer guarda, tanto no coração como na mente de cada filho Teu, ó Pai, até que passe essa calamidade, Pai, até que provisão seja, Deus, encontrado, eliminando todo esse mal, pois em nome de Jesus Cristo, ó Pai, como uma chuva, Pai, a nuvem vem, ela rega, mas nós damos louvor e graça, Pai, porque nenhuma nuvem, Deus, ela é permanente, ó Pai, ela vem, ela para por um tempo, vai embora, e ó Deus, ali caiu chuva, Pai, ó Deus, assim é todas as coisas, Pai. Então, essa nuvem, ó Pai, deste mal, do coronavírus, Pai, não permanecerá para sempre, não, Pai. Ele tem um fim determinado, Pai. E nós cremos nesse fim determinado, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós já declaramos o fim desse mal, Pai. Em nome de Jesus, sobre toda a terra, Pai. Ó Deus, louvamos e glorificamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Pai. Que esta bênção esteja com todos, Pai, os que estão agora conectados, outros que vão ouvir esta live, Pai, também receba da Tua parte, Pai, o milagre que tanto necessitam, Pai. Assim eu abençoo todos, Pai, em nome de Jesus eu abençoo todos, e que tudo, ó Deus, seja para o Teu louvor e para a Tua glória. Vamos continuar firme, meu irmão, crendo somente, né? Somente crendo. Deus, a cada dia acontece alguma coisa maravilhosa para que a gente possa estar contemplando e seguindo o nosso caminho com Jesus, com o nosso autor e consumador da nossa fé.
Ele disse: tudo que nós pedirmos no nome dele, o nosso Pai, o Pai Celestial, assim fará para nós. É isso que nós temos que fazer, né? No nome de Jesus, orar e acreditar que Deus já está respondendo. Por isso que lá em 1 João, né, capítulo 5, versículo 14 e 15, ali está escrito: se nós oramos a Deus, né, e oramos segundo a sua vontade, e Ele nos ouve, então as nossas orações, tudo que nós oramos, né, as nossas orações, esta é a confiança que temos, que recebemos o que lhe pedimos, né? Porque oramos segundo a sua vontade. Fé é isso, não? Fé é fazer as coisas segundo aquilo que Deus diz que faz. Jesus disse: nada do que eu faço, né? Eu faço tudo quanto o meu Pai, Ele faz. Veja, estava conectado, ligado com Deus. Nós olhamos a palavra de Deus e nós sabemos o que Deus faz. E se nós sabemos o que Ele faz, nós oramos, crendo. Isso é fé, e então nós podemos ficar tranquilos que recebemos, né? Porque a fé nunca falhou e nunca falhará. Graças a Deus por isso. Fica com Jesus, meu irmão. Fica com Deus. Sábado, culto dos jovens. Domingo, seguimento daquela campanha dos 12 dias e também ao mês de fevereiro, né? Culto da família. Participe, venha presencial. Sabe, a Bíblia fala que Deus nos deu o espírito de poder, amor e moderação. Não de medo, né? Para ficarmos atemorizados, voltarmos a estar escravizados. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Espírito de poder, para ficarmos livres do mal, né? Livre, consciente que se Deus é por nós, nada, irmão, será contra nós. Tudo tem que passar primeiro em Deus. Deus ama você, eu e minha casa amamos você, né? Fica com Deus, fica com Jesus, não abra mão dele, fica na palavra de Deus, ame a palavra de Deus, né? Confia nas promessas de Deus para a tua vida e se sustenha no nome de Jesus. Amém? A Bíblia fala no Provérbios, né, que o nome de Jesus é um castelo forte, o justo nele se abriga e ali está seguro. Graças a Deus por isso. Irmão, fica com Deus. Um abraço da Rosali, um abraço da Fernanda, um abraço do Danilo, um abraço do menino Isaac, né? Menino Isaac, graças a Deus por ele. Filho da promessa. Nós amamos vocês. Fica com Deus, o meu abraço, um grande abraço da minha família. Amém? Fica com Deus no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.